Fala, meus guerreiros, beleza? Sensei DC trazendo para vocês mais um vídeo no canal e depois de 1 ano e meio aqui com relação a esse monitor da Husky. Não específico, eu vou falar dele. Eu quero falar sobre a questão do porquê utilizar um monitor com maior resolução e maior taxa de quadros, no caso de 144 Hz, principalmente para trabalho que está sendo mais o meu uso. Confesso que eu tenho jogado muito pouco nele, só quando eu adquiri que eu devo ter zerado uns 3, 4 jogos campanha, e desde então eu tenho jogado, nesses últimos meses, praticamente nada mesmo, nada. Deve ter uns 3 meses, se vocês olharem na minha conta na Steam, quem me conhece aí vai ver que meu último jogo deve ter sido aberto ano passado. E aí uma vez ou outra eu jogo Fortnite, no caso esse ano. Ano passado eu cheguei a jogar um pouco de Valorant, e eu vou até passar um pouco dessa experiência de jogo para vocês ao final do vídeo, porque o que eu quero focar aqui é com relação a trabalho, que é algo que quase nenhum vídeo fala, até porque quase ninguém tem interesse em gastar, né, uma nota considerável, um dinheiro considerável aí para adquirir um monitor considerado gamer para trabalho. Então já peço que você deixe o like, se inscreva no canal, vem com o Sensei. Aqui do lado eu tenho o meu velho Bank de 24 polegadas, é um monitor painel TN. Esse monitor deve ter uns de 10 a 12 anos. E aqui tá o porquê, né, a gente gastar um pouco mais, né, apesar que eu comprei usado, esse monitor deve ter uns 5, 6 anos, mas isso já justifica. Bank é uma marca muito cara, na realidade agora não é mais Bank, acho que é Zoe, mas na época era um monitor que custava 2 vezes o valor de um monitor básico. No entanto, se a gente for ver, né, só comigo 6 anos, mas com quem utilizou aí, pelo que eu vi lá atrás, a data de fabricação dele foi em 2012. Nós estamos aqui agora em 2024, no mês 7, fazendo esse vídeo. Então, às vezes, né, dependendo, a gente também tem que pesquisar, porque hoje, mesmo você pagando caro, nós temos qualidade baixa, mas na época, principalmente, quando você comprava algo de marca, que era um pouco mais caro, era para durar quase a vida toda. E é claro que o Husky, no caso, é uma marca aí não conhecida. Esse monitor, na verdade, galera, ele é um rótulo branco. Como assim? Se eu não me engano, é da Corsair, tem um monitor idêntico, só com a marca dela. E na China também tem outros monitores idênticos com marcas de lá. Então é essa empresa aí, que se eu não me engano era da Kabum, ou é, não sei. Ela provavelmente mandou fazer em lote e botar o nome dela. Então não entra ao caso de monitores de alto custo. Bem, vou falar da minha experiência aqui para vocês, que eu estou tendo e que eu tive, né, nesse último ano, né, nesses últimos meses, assim, porque dá 1 ano e meio, utilizando esse monitor aqui para trabalho, galera. É o seguinte, a primeira coisa que eu notei na primeira semana, né, nos primeiros dias, foi pós-trabalho. Como assim, Sensei? Eu trabalho aqui nesse canto aqui mais ou menos umas 4 horas por dia, 5 vezes na semana, e até mesmo na experiência de jogo, a questão visual. E não tô falando visual só de olhar, né, que eu vou mostrar na prática para vocês a diferença entre um monitor de 60 Hz e um de 144 aqui, hein? Fica aí até o final. Mas na questão que quando você termina o trabalho, você já viu que o seu olho começa a coçar? Né? Para você que está acostumado, igual quando eu trabalhei também na imobiliária, lá eu utilizava um monitor de notebook. Então, uma coisa que eu notei diferença é o cansaço nas vistas. Coisa que nesse monitor aqui, 1 hora e meia, 2 horas, minhas vistas já estavam meio que coçando, meio que cansado, eu tinha que tirar o óculos, né, dar uma volta, tomar uma água, que inclusive está até nas normas, quem trabalha na área de TI tem isso, né, uma coisa de 1 hora e meia você tem que dar uma pausa. Eu já sentia cansaço. Quando eu ficava 4 horas direto, então, nossa, na hora que eu tirava o óculos, minhas vistas estavam toda ardendo, eu até coçava. Não é legal coçar, né, você, para quem usa óculos, então, para ninguém, para quem não conhece, coçar os olhos atrapalha, piora a situação, principalmente para quem já tem problema, no meu caso, astigmatismo. Então, um monitor com maior taxa de quadros e também com maior número de pixels vai deixar a sua vista menos cansado. Isso foi o ponto, sim, na primeira semana foi a melhor coisa que eu notei, cara. Foi o melhor gasto que eu tive para usar ele no trabalho. Porque é bom demais, você tira o óculos e não sente arder os olhos. E por que isso, galera? Por que isso acontece? Agora nós vamos aqui na prática aqui para vocês, né? Primeiramente, tô aqui com uma linhazinha de código que eu uso aqui pro meu trabalho. Primeiramente, ó, a questão dos pixels. Pixels não é só para jogo, galera. As letras, elas ficam mais uniformes, elas ficam melhores de serem lidas. Elas têm um contorno mais fluido, ó. Estão vendo? Tô bem perto do monitor aqui, coisa de 1 palmo mais ou menos com o celular para vocês verem, ó.
Dá até para ver os pixels do monitor ali, ó, coisa que de longe você não vê. Né? A olho nu, esse monitor aqui, da distância que eu fico, que é mais ou menos 40 centímetros, 45, cara, eu não vejo esses pixels. Eu tenho que chegar o carão bem perto, ou no caso aqui com a câmera fica mais fácil de ver. Olha como que as letras ficam bem contornadas. Isso devido ao fato dele ter 1440p de resolução vertical. É um Quad HD, só que ultra wide. Né? Um monitor de 27 polegadas, caso você compre um de 27 Quad HD também, você vai ter essa mesma definição. A diferença é que o ultra wide ele me proporciona mais área para os lados, que é algo muito bom também, que logo eu vou falar sobre isso. Caso você queira comprar um ultra wide, mas nesse caso vamos atentar ao ponto da questão da resolução. Tranquilo, né? Agora eu vou pegar esse mesmo código e passar para esse outro monitor. Ó, vou chegar na mesma distância que estava no outro, ó. Notem que, olha o Y ali, ó. A gente começa a ver ali, ó, os pixels sendo formados. As letras, os pixels ficam aparentes, ó. Tá vendo? Ó? A gente consegue até ver mais ou menos as cores ali dos pixels querendo sobressair. Parece bobeira, né? Porque a diferença não é tão grande, a diferença é pouca. Mas a longo prazo, para você que trabalha com computador, isso faz muita diferença. Aqui já tá no Quad, ó, tá no 2K. E isso ajuda demais, galera. Vocês não têm noção do quanto isso faz diferença em longas horas de leitura na tela. Então, para você que quer comprar um monitor com resolução maior, 1440 para cima, para usar para trabalho, você vai ter benefício também, não é só para jogar, né? Apesar que o jogo fica muito mais lindo também, né? A gente não pode dispensar isso. Mas no caso, para trabalho, que é o foco aqui, você vai sentir diferença. Nas 2 primeiras horas, você vai ver que lendo nesse monitor e nesse aqui dá diferença, por causa das questões de resolução. Que é a questão do Kindle, né, galera? Vocês conhecem o Kindle? O Kindle é um livro digital, aí, né? Tipo um tablet, que não faz sentido, né? Não faria sentido ter, já que existe tablet. Aí você vai pensar, velho, eu não vou comprar um Kindle porque eu vou comprar o tablet que eu faço muito mais coisas. Só que o Kindle, a tela dele foi pensado para leituras de longo prazo, a longo tempo. Você pega um Kindle, né, que eu nem sei onde está, eu dei minha esposa, deve estar na bolsa dela. Você nota a diferença. Tipo, o Kindle, você olha, parece uma folha mesmo, a leitura. E aí você vê o quanto realmente o Kindle vale em leitura referente a utilizar um tablet. Não é a mesma coisa, questão de luminosidade também influencia, mas também a forma das letras. Você pega um tablet para ler 2, 3 horas e pega um Kindle, você vai ver a diferença. Deixa aí nos comentários, você que já utilizou um monitor 1080 e passou para um 1440 ou 4K, em longas horas de uso, você notou essa diferença? Essa diminuição de incômodo nas vistas a longo prazo? Talvez para alguns não justifique, né, gastar agora um valor alto para pegar um 1440 para cima para trabalho. Mas eu garanto que se você comprar, né, você tiver condição, quando você ter condição e comprar, você vai ver que valeu a pena. E outra coisa, agora nós vamos para a taxa de Hertz, né, que esse monitor ele é 144 contra 60 do outro. Né, caso você não tenha feito, eu peço a vocês que coloquem aí no vídeo do YouTube a 60 frames, que eu tô deixando esse vídeo gravado a 60 frames para vocês. E aqui tá, ó, 144, essa resolução do Ultra Wide, né, 3440 por 1440 nativo, 144 Hz. Cara, uma diferença, né? Eu vou mostrar isso aqui é tosca, mas eu vou mostrar a tosca primeiro, porque é interessante depois. Tá vendo o mouse, ó? Ó, quando a gente mexe o mouse, o fantasma é menor, né? A gente tem maior fluidez, tranquilo? Talvez isso não fica tão nítido, porque como eu tô gravando a 60 e outro monitor também é 60, vocês não vão conseguir sentir essa diferença, né? Inclusive eu vou deixar um lado a lado aí para vocês verem se consegue notar. Bem, eu creio que conseguiram, porque eu consegui ver visualmente ali pela câmera várias setas, né? Fica muito nítido várias setas. Enquanto nesse aqui, ó, você vê os rastros, mas não é a mesma coisa. Ó, agora vamos aqui pro outro, ó. Estão vendo? Parece que diminuiu a quantidade de setas quando a gente está rotacionando, ó. E é normal, porque essa tela tem menos quadros do que essa aqui. Então essa aqui, ó, ela vai ter uma fluidez melhor na hora de você movimentar os objetos. É isso que eu quero passar para vocês. E aqui uma prática muito nítida que eu vou mostrar para vocês, ó. Que agora essa aqui vocês vão ver de cara, ó. Tá aqui, ó.
Deixa eu centralizar aqui direitinho. Pronto, coloquei a angulação aqui para vocês, o mais próximo possível. Deixa eu ver se eu consigo botar a câmera aqui. Aqui, ó, pronto. Nessa parte de cima, ó, presta atenção. Eu vou movimentar essa janela, que eu vou colocar aqui, ó, mais para cá. Não sei se vocês estão notando, eu vou diminuir os quadros aí para vocês na edição, né, durante essa parte aí, para que vocês possam estar vendo que, nesse caso aqui, ó, a janela ela fica muito mais fluida, né, subindo e descendo. Essa aqui parece que ela vai depois. Né, até porque a gente tem questão do input lag. Lembrando que esse monitor da Benq, o input lag dele é baixo, comparado aos de sua época. Então o input lag dele ainda é bom, mas não sobressai o input lag desse monitor que é de baixo custo, atualmente, né, comparando com outras marcas. Ó. Cara, é muito doido isso, mano. É muito louco. Né? E isso faz diferença também, galera. Isso, juntando a boa resolução que você tem e juntando a movimentação, a fluidez, isso ajuda muito na questão das vistas não cansarem tão rápido quanto aqui. Eu vou chutar mais ou menos aí o quanto de melhora que você vai ter na qualidade de vista sua ao longo do dia no seu trabalho com relação a esse monitor aqui de 60/1080 para um de 1440 a 144. Você deve ter aí uma melhora de 30% no mínimo com relação ao cansaço nas vistas. Né? Isso juntando a questão do frame, né, a alta taxa de quadros, a questão da resolução e também, né, a gente também não pode esquecer do input lag. Como igual eu falei, esse aqui ele tem baixo input lag, né, por causa da tecnologia dele da época. Né, imagina eu não tenho mais um monitor mais em conta, né, com por exemplo, 5 ms. Isso é, se não me engano, é 2 ms por segundo. Então, juntando tudo isso, a gente acaba tendo aí uma vantagem, né? Não é vantagem, né? Trabalho ali é trabalho. Então, assim, né? Mas é claro que você pode ter uma vantagem na questão da produtividade. Por exemplo, algo que você faria aqui em 4 horas e já não conseguiria, ou de 2 horas tem que descansar as vistas, porque cansa, que você conseguiria fazer 5, 6 horas, né? Sem ter esse cansaço aí. Mostrando isso porque para a maioria das pessoas que desconhece sobre tecnologia, não faz a mínima ideia, né, é leiga, acha que monitores são todos iguais com relação para trabalho. Ah, eu só vou usar para trabalho. Ah, só vou usar. Cara, se você for usar assim para ler uma coisa ou outra de vez em quando, beleza. Igual, vou estudar. É tranquilo. Aí você faz igual fazer faculdade, aí ficava estudava umas 2 a 3 horas aqui no computador, né, no computador do laboratório, tranquilo, mas para quem fica a longo prazo, né, no mínimo umas 4 horas por dia trabalhando, vai por mim, né? Eu mesmo antes de comprar, quando eu comprei para trabalho, eu não pensei nessa questão de resolução e hertz em vantagem no trabalho, né? Tanto que eu peguei ultra wide, ó, e curvo, porque é para me ter mais área. Essa foi a principal. Por mim, eu quase comprei um de 1080 também na época, 1080p. Porque eu queria mais área, para mim não ficar utilizando os dois monitores para trabalho. Apesar de eu ter os dois aqui, esse aqui acaba que eu quase não uso. Né? Às vezes eu preciso de uma janela que está carregando, e aí eu tô já utilizando essa área toda, eu deixo ela aqui. Né? Eu praticamente quase nem leio aqui. Eu deixo às vezes rolando um videozinho, uma série, um filme, enquanto eu tô aqui mexendo no trabalho. Porque esse monitor ultra-wide, ele tem, né, uns 30% aqui de área maior, e assim eu consigo dividir a tela. Normalmente eu não fico usando a tela muito dividida, galera. Eu deixo geralmente uma aqui, né, e a outra aqui do outro lado. E aí como que eu faço? Eu vou abrindo janelas. Como ele é muito grande, eu nem fico dividindo, vou ficar colocando um monte de janela. Eu deixo assim, ó. Por quê? Porque fica muito mais simples de eu ficar clicando, ó. Tá vendo? Ó? Aí aqui eu vejo o nome da janela, eu vou e clico nela. Aí depois eu venho aqui, aí depois eu preciso aqui, depois eu volto para cá. E assim eu vou trabalhando com esse monitor. Né? Eu não fico dividindo os 4 cantos da janela, um para cada lado, assim, ó. Você pode também fazer isso aqui, ó, 4 cantos da janela. Mas eu acho que fica muito grande aqui, ó, para pasta, eu não preciso desse tamanho, geralmente eu uso menor. Né? Tá até grande aqui. Quando eu preciso usar umas 5, 6, eu deixo até reduzido, ó. Vou até fechar as outras, que aí eu pego essa configuração desse aqui, ó. Pronto, aí se eu abrir as outras, fica do mesmo tamanho. E aí eu nem preciso utilizar esse lado, cara. Eu praticamente não uso. Eu uso só esse monitor aqui
porque essas duas áreas aqui já me atendem, né? Eu geralmente deixo duas telas divididas. Como eu tenho um site, eu deixo meu site aqui, eu deixo o código aqui e vou trabalhando, mexendo na janela, abrindo os códigos, jogando para cá, né? Depois eu volto pro site, edito ele. Aí eu também deixo uma outra aba de site, porque às vezes eu preciso copiar alguma coisa, enfim. Mesma coisa o Photoshop, aí você vai, que é isso aí, que negócio é esse? Então, galera, eu tenho o meu site, ele é um site de jogos visual novel, que eu faço tradução, né? Já devo ter uns 3 anos aí com o site, mas já tinha, contando com que eu fazia vídeo no YouTube antes, porque o YouTube não aceita, né? Aí eu perdi 2, 3 canais nessa brincadeira e resolvi criar o site. Graças a Deus veio tudo dando certo. E aí o que acontece? Eu vou e pego aqui, ó, a página, deixo uma página do lado, eu vou editar aqui, vou pegando aqui a imagem, vou colocando para um lado. Beleza, então sinta-se que o Ultra-Wide aqui é um bônus que eu tô falando para vocês, porque o foco que eu queria era a questão dos 2K 144 Hz, né? Porque às vezes você não queira um monitor Ultra-Wide. E aí depois eu logo vou explicar aqui o porquê, né? Que é mais a ver com os jogos. Mas se o seu foco for trabalho mesmo, igual eu, cara, eu não me arrependo em nenhum momento. Se eu for comprar um outro monitor, eu compraria. Se eu tivesse até espaço aqui, eu compraria um outro Ultra-Wide maior. Ou então, né, até uma televisão grande, por exemplo, uma televisão de 43, 42 polegadas com 120 Hz, né, aí talvez consiga até substituir esse monitor para trabalho, porque a tela é tão grande que a gente pode dividir em 4 partes, igual eu mostrei para vocês. Né, aí eu deixaria tipo dois numa televisão assim grande, dá para colocar duas páginas de um lado, né, 2 abas de um lado, mas né, eu tô com uma TV ali de 55, uma hora eu vou testar isso direitinho para ver se substituiria um monitor, né? Apesar que a gente tem que se atentar que um monitor ele tem tecnologias que melhoram a questão visual, né? Até porque ele é um monitor feito para utilizar no computador para a pessoa que vai passar horas. No entanto, também a gente tem que se atentar que as tecnologias das televisões atualmente têm melhorado, né? Uma televisão 4K, por exemplo, de 42 polegadas, provavelmente ela teria um tamanho bem grande, então daria para trabalhar também com relação à área. E como ela é 4K e mesmo ela sendo 42 polegadas, a taxa de pixel também não ficaria ruim, ficaria muito boa, ficaria bem suave, mas teria que ser 120 Hz. Vamos ver no futuro. Tem 1 ano e meio que eu tenho esse monitor e eu não pretendo ele trocar aí pelo menos uns 2 anos, devo ficar com ele. E também outra coisa bacana do Ultra-Wide aqui, ó, vou abrir aqui, que eu já vou editar esse vídeo daqui a pouco, é a área, turma. Olha o tamanho dessa área, da timeline que a gente tem aqui embaixo, ó. No caso, alguns outros programas, né, eu não consegui achar aqui nesse Filmora como tirar essa aba aqui, né? O Filmora antigo não tinha, os novos tem. Provavelmente tem algum jeito, só que não me incomoda, porque ele já é tão grande, mesmo essa área aqui de trabalho da timeline é maior do que um monitor normal, né, do que um monitor aí 16:9. Então eu não senti muita necessidade aqui, porque às vezes eu até uso, ó, se eu jogo um vídeo pra cá, ó, não preciso jogar, não, vou colocar aqui, ó. Às vezes eu uso aqui, ó, essas máscaras básicas aqui, áudio, editar áudio nem tanto, cor, beleza? Então eu tenho uma timeline muito grande para trabalhar nesse monitor, né? Outra coisa também, a questão do tamanho dele ajuda demais aqui, ó. Geralmente eu costumo editar com ele todo aberto. Por quê? Porque eu dou um zoom aqui, vou ver que eu vou dar um zoom aqui, né? Eu dou um zoom aqui e aí eu consigo ter uma melhor visualização, cara. Isso é bom demais para quem vai editar a imagem, porque você consegue fazer um melhor contorno, né? Apesar que o meu uso, galera, com imagem e vídeo não é tanto profissional. Vocês podem ver o meu canal, é vídeo mais amador, né? Eu não gosto de ficar... Não quero que o meu canal vire programa de televisão, né? Então é tudo amador, né? Eu não uso tanta coisa na edição, mas mesmo assim eu sinto que valeu a pena. Eu sinto que me ajuda demais essa questão do Ultra-Wide. Agora imagina para quem realmente aí trabalha com edição, né? Igual eu trabalhei já em área de manutenção de computador, né? Chegava uns computador parrudo de gente que o pessoal acha que computador que você vai montar o computador gamer, né, que você tem o melhor ali e tal, é tudo para jogo, não é, né? Esse termo gamer veio atualmente. Antigamente o computador ele foi criado para trabalho, mesmo você podendo utilizar para jogos, ter a melhor placa de vídeo, o melhor processador, mas quando eu trabalhava na parte de manutenção, chegava computador, quem mexe com AutoCAD, mexe com engenharia, né, renderização 3D, quem mexe com edição de vídeo, tinha um rapaz lá que fazia filmagem de casamento e editava os vídeos. Cara, o computador dele era melhor que o meu, mano. Melhor do que de muita gente. Era o computador, assim, top de linha, né? Com certeza, a minha é uma 3070, né? O meu 5600 tá até guardado, porque eu não tô sentindo necessidade, porque eu não tô jogando. Eu tô usando o 4600 ali, até porque testando, né? Que eu comprei esse ano, tem vídeo no canal também. Eu vou montar esse 4600 ainda na sala, né? E voltar com o meu 5600. Mas hoje você vai encontrar gente aí que mexe com edição de vídeo
com uma 4080, uma 3080, um processador 5700 ou já da última geração, né, um Intel 14ª geração. E aí você vai falar, ó, você tem um PC game, o cara, não, eu uso para trabalho, né? Tanto que eu na época falei, ué, você joga muito? E não, isso é para me editar vídeo. Então a galera tem uma falsa impressão de que computador, para você ter uma placa de vídeo boa, para você ter um processador bom, para você ter um monitor bom, é porque você usa para jogo. Não é, galera, isso é para conforto. Dá para trabalhar num monitor barato? Dá. Dá para trabalhar num monitor antigo? Dá. Eu trabalhava, meu PC da última vez que deu problema, eu botei meu FX 8300, só que assim, a diferença é gritante, você tem menos desempenho, né? Uma coisa que você conseguiria fazer em 2 horas, leva 6, 4. Né? A questão do monitor que eu estou explanando aqui para vocês, mostrando, melhora muito na qualidade visual, né? Quem tem problema de vista, astigmatismo, miopia, a outra eu até esqueci o nome, que é um nome difícil, né? Deixa aí nos comentários aí o que você tem, hein? Quem usa óculos por causa de algum problema vai sentir muita diferença quando compra um monitor de melhor qualidade. E não é querer se exibir não, mano, é querer melhorar o seu trabalho, né? Já viu aquele ditado, tempo é dinheiro? É tão antigo, mas tão atual, né? Isso na questão do desempenho, né? Por exemplo, eu tenho aqui 2 SSD, eu tenho um SSD normal, né, e tenho um NVMe. Inclusive eu tenho um vídeo aí mostrando a diferença. E aí se eu boto para renderizar um jogo ou um vídeo no meu NVMe, é muito mais rápido do que no SSD normal. Então as pessoas falam, não, mas velocidade não influencia muita coisa, não. Cara, porque você não pegou para trabalhar, você não viu a diferença que dá para um para o outro. Né? A compactação e descompactação do NVMe para o meu outro SSD é coisa de 20% de tempo. E 20% de tempo, você junta ali 5 jogos que eu boto lá no meu site, que eu vou traduzir por dia. Dos 5, em vez de fazer 5, eu podia fazer 6. Né? Eu faço 6, né? Coisa que eu fazia antes. Quando eu tava só com esse monitor aqui, eu tava com o meu computador antigo, eu traduzia coisa de 2, faço porte para Android também. Então 2, 3 jogos. Né? Hoje, nesse tempo que eu faço 2, 3 jogos, né, eu faço 5, 6. É gritante. Então, o computador, turma, ele, inicialmente, foi criado, se você pegar lá da década, eu acho que de 50, né, os computadores a válvula, 50, 60, é para trabalho. E hoje em dia esse conceito gamer acabou com isso. A galera esquece que o PC também é feito para trabalho. Né? Não é qualquer coisa que você vai utilizar que, né, vai trabalhar. Eu trabalhava num computador mais básico. Mas se você tem a condição, né, é igual, o que eu pensei? É minha ferramenta de trabalho. Eu tô ganhando dinheiro com isso. Então o que eu vou fazer? Eu vou investir. E valeu a pena, cara. Melhora muito a qualidade de trabalho. Não é o que você prefere, quem trabalha com ferramenta, né? Uma chave Phillips velha que fica ali roçando, ou você prefere uma nova? Você quer uma Cromo Vanádio que não vai enferrujar, ou vai comprar essas aí que no dia seguinte já tá cheio de ferrugem? Aí você tem que comprar outra depois. Né? E o PC é justamente isso. A gente... O que você prefere? Quer ter maior conforto no trabalho? Porque todo mundo quer, cara. Quando você trabalha, você não tá... Pensa aí no seu trabalho, atualmente, quem trabalha aí. Não tem algo que você está insatisfeito, que poderia mudar? Né? Seja o PC da sua firma, seja a caneta, até as canetas, às vezes a caneta não é tão boa. Né? Qualquer caneta escreve, mas se a caneta não for boa, te atrapalha no seu serviço. A sua mesa, por exemplo, né? A mesa do seu trabalho, né? Igual que eu tenho esse rack aqui. E tem uma gaveta. Cara, seria muito bom eu colocar um rack aqui de 4 gavetas, cara. Eu queria ter uma mesa maior, não tem espaço. Né? Me supre. Mas, pô, se eu tenho a opção de ter uma maior, de me ajudar no meu trabalho, de maximizar os resultados, pra que eu vou ficar nesse chororô, né? Querer mostrar humildade pra todo mundo e ficar com algo que não está me deixando satisfeito no momento. Né? Então eu acabei investindo tanto no computador quanto no geral, né? O computador no geral, para me utilizar para trabalho, e é isso que eu tenho feito durante 1 ano e meio, né? Eu tenho, caso vocês queiram ver questão de jogo, como fica, eu vou até abrir aqui um Fortnite, e agora eu vou só finalizar esse vídeo, mostrar um negócio de jogo que não é o foco, mas para algumas pessoas. Olha isso, cara, 420 conto no jogo de futebol, que só mudou a roupinha e os nomes de jogador ali. Saudades, Bomba Pet, que era 10 conto lá no Camelódromo. Vou executar aqui. Né? Então, se vocês quiserem ver outros jogos, eu tenho jogos aí, eu acho que eu gravei o Red Dead Redemption, Uncharted, Horizon. Eu tava gravando uns videozinhos mostrando o funcionamento do Ultra-Wide, né? Porque no Ultra-Wide também é muito bom, galera. Você tem uma área maior de visualização. Por exemplo, eu tô jogando lá no meu PlayStation 5 atualmente. Eu tô jogando Ghost of Tsushima. E eu baixei o Ghost of Tsushima aqui e testei aqui. E eu sinto, às vezes, na hora que eu tô no meio da luta, que o personagem tá muito grande, muito na tela mesmo, e me falta área.
né, porque eu acostumei aqui a jogar com monitor ultra-wide. E quando você acostuma, você sente essa percepção de mais área, né, que é inclusive que eu vou só abrir o Fortnite aqui para vocês verem. E é nisso que peca um pouco o ultra-wide, galera, porque jogos competitivos, por exemplo, o Valorant, né, eu não consigo, ao menos até então quando eu joguei, não tinha a opção de você jogar ele ultra-wide. Né, jogos competitivos, alguns eles tiram isso. É isso que eu não entendo. Ah, não vai poder utilizar o ultra-wide porque dá vantagem para a pessoa. Ah, beleza, mas a pessoa pode utilizar um monitor de 244 Hz, 144, jogar 4K, enquanto o coitado lá tá jogando a 60 Hz e 1080p. Ué, cadê? Né, igual o controle. Um joga no controle, né, cross-plataforma, joga no controle de certos jogos, outro joga no PC. Aí tem vantagem para um em umas coisas, desvantagem para outra. Sempre vai ter vantagem e desvantagem. Por que não bota a porra do ultra-wide para tudo? Não, mas é porque o cenário competitivo... Ah, aí nessa parte tem um cenário competitivo, né? Bacana. Então, essa questão do ultra-wide, ela dá diferença na imersão, dá uma certa vantagem, sim, melhora, né? Até mesmo jogo campanha, principalmente, igual eu mencionei o Ghost of Tsushima, porque o seu personagem ele fica menor, né? Ele tem uma distância maior da sua visão, né? Apesar de alguns jogos deixar você controlar a distância, né? Mas outros, igual o Ghost of Tsushima, não deixa. Então eu consigo ter uma área maior aqui, né? E meu personagem mais centrado, eu consigo ver os inimigos mais afastados. E o que eu tava falando da questão do Valorant, acontece com alguns jogos, eles limitam, e esse monitor de 34 polegadas, por exemplo, vai ficar como se fosse um de 27. Né? Pra mim não incomodou, não ficou ruim ter as tarjas pretas de um lado e do outro na hora de jogar Valorant. Né? Eu tava jogando, que você começa ali a jogar, você fica entretido, é um jogo que você retém foco. E aí o que acontece? Você não percebe na hora que tá jogando. Mas dá aquela sensação de que você tá com um monitor sobrando. Né, você poderia ter, tipo, por exemplo, poderia ter um de 32 polegadas, que é o preço desse aqui, e ter uma tela maior para jogar Valorant. No entanto, eu tô jogando num de 27 aqui, né, eu não sei se vocês entenderam, mas olha aqui, galera, olha o tamanho aqui, olha essa área, mano. É muito grande, cara, eu não consigo nem chegar aqui porque meu canto é muito pequeno. Então, o que acontece? Né, realmente, se for ver, dá um pouco de vantagem, porque quando o inimigo aparece aqui, ó, aqui no canto, pra quem tem um monitor sem ser ultra-wide, ele não tá vendo, né? Então, se o outro inimigo lá não tem um ultra-wide, eu já vi ele, quando ele apareceu aqui, ele não me viu. E do lado aqui também é a mesma coisa, né? Porque a gente tem uma certa área aqui expandida. Então, realmente, nesse quesito dá certa vantagem. Mas se a gente for pensar bem em vantagem, né? Os 120 Hz, 144, ajuda muito também, né, no cenário competitivo, e nem todo mundo tem. Né? A questão também de 2K, né, melhora a resolução, você consegue ter uma visualização de distância maior. Vou pular aqui. Vou até fechar que eu só abri para mostrar para vocês, ó. Então, assim, se você for pensar em jogo, principalmente se for o Valorant, você vai ficar frustrado aí, talvez, caso você queira utilizar ele ao máximo. Eu tentei até esticar, cara. Só para esticar, era uma gambiarra danada, e às vezes não funcionava, então eu até desisti também. É uma coisa que era simples na época, a gente botava uma resolução menor, esticava, que era coisa do CS. Hoje em dia o jogo não está dando nem essa possibilidade da gente fazer o esticamento da tela. Né? Isso também vai depender do monitor que você comprar. Às vezes algum monitor que você compra mais caro tem esse recurso. Mas é isso, turma, que eu tenho para passar para vocês. Né? Caso vocês queiram um monitor desse para trabalho em específico, né? Não precisa ser essa marca, mas você queira mais taxa de hertz, mais resolução, você vai ter benefício sim. Não é só para jogo. Não caia na ideia desse pessoal que só usa PC para jogo, que você vai se trepar, mano. Você nunca vai ter um hardware melhor, você nunca vai ter um monitor melhor, você nunca vai ver a diferença que é ter algo melhor por causa dessa ideologia tosca de hoje em dia. Vou ficando aqui, um forte abraço para vocês e fui, meus guerreiros!